escândalo, gente. Porque, primeiro, você está jogando na casa do adversário. Agora tem a coisa de mostrar no telão. Qualquer coisa que você colocar no telão Eduardo, vem aqui. Falta. Isso aqui foi falta? Não foi. Se ficar frisada a imagem que eu meti a mão na sua mão, foi pênalti, olha, empurrou a mão dele, não sei o quê. É um absurdo, isso não é futebol. Isso foi um problemaço criado no Brasil, com esse gacibol, desde que inventaram o VAR aqui. O Gaciba resolveu achar agulha em palheiro e o CNM, que parecia ter mudado um pouco sobre essa interferência, soltou a mão. Isso é um escárnio. Não tem cabimento. Eu entendo que o Dorival passou dos limites, mereceu ser expulso, ainda bem que admitiu isso. Mas você está no estádio, o cara assoprou, sei lá, o tornozelo do outro, o cara do VAR chamar para isso. Não dá, sério. E aquela história, quando o juiz é fraco, cara. O cara do VAR chama com 40 mil caras lá berrando, vai dar o pênalti. Vai dar o pênalti. Com a imagem frisada. Isso é uma vergonha. Eu viajei agora nas férias e conversei com uns amigos jornalistas da Inglaterra. E sobre o VAR, eles todos odeiam o VAR também e tal, e olha que lá, ele falou assim, por que no Brasil dá qualquer pênalti? Eu falei, não, eles não dão qualquer pênalti, eles dão não pênalti. Não é qualquer pênalti, a gente dá aqui o não pênalti, porque não foi absolutamente anulado. Agora ver. O que aconteceu? Não aconteceu nada, não aconteceu rigorosamente nada. A coisa da mão na bola no Brasil também é completamente diferente do padrão usado no resto do planeta. O comportamento dos jogadores não ajuda, a torcida faz pressão, quando você joga fora de casa, essa coisa de mostrar tudo, o componente todo não ajuda. Mas o que aconteceu em Cuiabá, o que aconteceu no jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro. E o que aconteceu na Bahia, para falar que o VAR ajuda, o juiz deu um pênalti ridículo, o VAR lá foi e tirou. Aí, porque tirou o pênalti do Bahia, que de fato não tinha sido, se justifica esse tipo de coisa. Realmente. Bom, aí o Davidson perdeu o primeiro gol, mas aí no segundo, que também o juiz, o VAR, buscou lá o pênalti, fez o gol. Independentemente disso, e aí não é pouca coisa, mas independentemente disso, foi um jogo bem ruim do São Paulo, hein, Massini? Padrão para o São Paulo fora de casa, mas para ligar um alerta contra um jogo que ele vai ter fora de casa num lugar um pouquinho hostil amanhã. Acho que cabe dizer que a arbitragem brasileira precisa ser refundada e repensada e trabalhada de outra forma, né? Porque ela é patética, ela é ridícula. Nem o mínimo que é o cara se posicionar em campo, nem vou falar disso, vocês já falaram. O árbitro sabe, ou o personagem que lá está sabe, né? Agora, o São Paulo, o Tironi, o jogo em si, né? Jogar lá com o Cuiabá não é fácil. Eu não estou minimizando a atuação. Eu achei o primeiro tempo bem. Até. Ruim. É isso que eu ia falar. Eu achei que o primeiro tempo foi razoável, né? Achei que a mescla... O Dorival fez uma mescla, né, do time. Acho que ele poderia ter pensado no jogo de terça-feira, porque se você perde animicamente, você se poupa mentalmente de ter colocado seus jogadores principais para perder do Cuiabá, né? Acho que isso tem um peso agora. Acho também que tem a questão do mata-mata que a Marília posicionou do Flamengo também altera o São Paulo. É um jogo muito grande, né? Tem aí um tabu a ser quebrado, que é ganhar na Neoquímica Arena. Tem aí um tabu gigantesco que o São Paulo jamais venceu a Copa do Brasil. Então, tem muita coisa que influencia mentalmente o time. Agora, você liberar o Rafinha para ele entregar o Gatorade lá para os jogadores do Bayern de Munique é inacreditável, né? É completa falta de noção. Mas já estava marcado, desmarca. Não sabia que ia chegar. Acabou o jogo lá, terça-feira você manda o Rafinha de jato. Vai lá, faz um churrasco na quarta, mas porque o jogo dá volta ainda daqui 2 semanas, que é outra bizarrice do futebol brasileiro. Daqui a 3 semanas. Isso é uma bizarrice, cara. Ridículo. O mata-mata tem isso de legal. Quarta-feira, terça, na outra terça, na outra quarta. Claro, isso. Fica aí. A temperatura do jogo. Claro, daqui 3 semanas. O resultado, a questão emocional é influenciar no outro. Não consegue fazer Se bobear, nem muda o treinador, né? Não que vá, não que eu tenha informação, mas se bobear. Não, pois é. Entendeu? Aconteceu. Aconteceu. Você já, né? Verdade. Então, cara, eu não entendo, eu juro. Posso ir longe, vamos lá. São Paulo perde 5-0 amanhã, depois perde do São Lourenço.
Eu acho que não vai acontecer mais. Ainda bem que mudou o senhor, porque na minha ausência fui comunicada por vocês que estão em casa, ainda bem, que o Eduardo tinha falado que o Corinthians ia perder de 10. Eu falei, como assim, Eduardo? Não, teve isso. Eu falei isso e depois que o Arnaldo falou que pode acontecer qualquer coisa. Mas sabia que tinha pode o Oppenheimer lá, o cara da bomba atômica, soltar uma bomba dentro do Corinthians, que nada aconteceria com o Luxemburgo. Eu entendi, logo eu percebi que era... Eu acho que no caso da tabela e do Rafinha, eu entendo o que aconteceu. Mas eu não posso desculpar uma direção que não sabia que a CBF era capaz desse tipo de atrocidade, porque a CBF vai ser capaz. Quando você pega o calendário lá de trás, o que também vitimizou o Arnaldo, então, sim, vou criticar o Arnaldo também, antecipar este jogo desta semana era previsto por conta da Sul-Americana. Eles não mudaram. Eles não mudaram. Então, eu entendo que ele tenha sido liberado e que o jogo tenha sido alterado para essa data. E que, eventualmente, o Rafinha tinha que abrir mão do que ele tinha combinado lá, que é um acordo pessoal dele. Não jogou, voltou, não se desgastou. É muito ruim para torcedor do São Paulo isso tudo. Mas é pior essa relação, entendeu? Porque tem que vir o presidente do São Paulo e falar assim, olha, eu liberei mesmo, porque eu consultei a CBF... No dia 5 de julho, quando o São Paulo se classificou contra o Palmeiras, não ia ter jogo. Então, eu liberei e agora eu acho que o jogador merece pela carreira que ele... Ia resolver o problema? Não ia. Mas transfere a culpa para alguém, né? Transfere a culpa para quem tem a culpa. Mas ninguém, nem isso os caras fazem, porque eles têm medo da CBF. Ai, não vou falar mal da CBF, que vai que... jogador também, coloca o Bruno Arleu para apitar o jogo no Itaquera e vamos não falar nada. O Paulo Mancini fala, sou corintiano, mas francamente, como criticar... O Paulo Mancini. Ah, nossa. Mas, francamente, como criticar um time que tem 2 pênaltis roubados dados? Me desculpe, mas existe parte mental. E como se supera isso na hora da adrenalina? Nossa arbitragem sempre foi uma M, mas o VAR piorou tudo. Tem árbitro que tem que ser banido, diz ele aqui, o Paulo Mancini. Agora, sobre essa história do Rafinha... eu estou aqui com um amigo nosso dizendo que o Bruno Corrêa, que foi quem apitou o jogo do São Paulo... faz péssimas arbitragens na Série B que a gente tem menos visão. Aí sabe que ele ganha o jogo do São Paulo na Série A? Você está indo mal, então agora você vai apitar a Série B. A gente tira o Bruno Arleu e bota ele na Série B e traz você para a Série A. Traz você para a Série A para você dar uma atrapalhada aí. Não, para a gente esquecer um pouco do Bruno Arleu. Campeonato, para você ver como nada que é ruim não possa ficar pior. É que ele ficou com o time os 90 minutos. Mas ele perdeu um jogador muito interessante, que é o Rojas. E a programação do Renato Augusto era essa mesmo, era treinar 2 semanas e para fazer os 2 jogos seguidos. Essa era a programação do Bruno, que é o preparador físico, era a preparação do Corinthians, o Melo participou disso, o Renato foi preparado para fazer essas 2 partidas, isso foi combinado. Mas ele saiu ali cansado, fadigado. Ontem na TV, lá no Band, estava o Paulinho, né, participou lá no programa no apito final, e ele falou que falou sobre a idade dos jogadores do Corinthians, a importância do Renato e tal, e ele falou assim, não, o Renato é um cara muito consciente do próprio corpo. Essa é uma vantagem, tem alguns jogadores que forçam, ele sabe da responsabilidade dele, da qualidade técnica que ele coloca no time, às vezes ele dá um pouquinho a mais, mas ele acreditava que o Renato jogaria, mas o Rojas eu acho que não joga não. E aí, Massa? Tá lá no gelo, mas não vai não. Aí eu acho que são desfalques pesadíssimos, né? Desfalque, né? O Moscardo, ok. Não, esse é pesadíssimo. Não, mas esse já estava... Esse é pesadíssimo. Na conta. Sim, a gente tá olhando para o jogo, né? Sim. Então é um desfalque. E o Rojas também, cara. O Rojas caiu como uma luva, né? É o jogador do desequilíbrio que o Corinthians não tem, ou tem só quando tá o Renato. Que é a bola parada, que é o chute, né? Que é o mata-mata, isso é fundamental. Entendeu? É uma falta, é um lance, é um cruzamento bem feito, é uma bola sem peso. E acho que vai fazer muita falta pro Corinthians o Rojas, sim. Acho que dá ainda mais favoritismo pro São Paulo. É mesmo? Em Itaquera nunca venceu? Sim, em Itaquera. Dá favoritismo pro São Paulo. Favorito é o quê? Antes do jogo, a gente pesa os argumentos e vê qual time tem mais condições de ganhar, tá? O confronto. Não é só esse jogo, é o confronto. No confronto, a não ser que aconteça uma loucura, né? Na terça amanhã, o São Paulo, na minha visão, é favorito. Tem mais predicados para ganhar o jogo. Por quê? Está numa situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro, tem uma defesa muito boa, por isso o jogo de Cuiabá foi péssimo.
entendeu? A defesa foi mal. Você entendeu? Então é isso que eu falo. Então tá aí, né, galera? São Paulo perdeu o jogo aí sábado, mas também pra mim o juiz influenciou muito aí nesse jogo em Cuiabá, né? O Corinthians tem algumas baixas, né? Talvez o Moscardo, não é certeza, mas talvez a Marília trouxe aí que o Moscardo e o Rojas não joguem. É um desfalque muito importante pelo lado dele lá, né? Principalmente com o Rojas na parte da criação e tal. Vai estar sobrecarregado só no Renato Augusto, né? Então, o São Paulo também, Gabriel Neves não joga também, né? Teve um problema nas costelas também. Então é isso, né? Vai ser um jogo duro, né? O São Paulo não pode perder esse jogo. Mas é decisão no Morumbi. Do mesmo jeito, não pode sair perdendo em semifinal, cara. Psicologicamente isso afeta muito. Então a gente espera que os jogadores dêem a vida, como fez no Campeonato Brasileiro. A gente só não ganhou por causa do Bruno Arleu. Deu aquele pênalti ali, na minha opinião, Mandrake. Então é isso, vamos acreditar, né? Tô ansioso pra caramba, não sei vocês, mas cara, só tô pensando nesse jogo. Espero que o São Paulo honre a camisa e traga uma vitória de lá, ou no mínimo um empate, né? Pra gente decidir no Morumbi, valeu? Todos inscritos pra Band Esporte, programa G4, link do canal da Band Esporte na descrição, galera. É lá que tem um programa ao vivo, valeu? É nóis, vamos São Paulo!